Bom, então hoje nós vamos falar, né, do método das forças e suas variantes aí, né, que podem precisar de alguma atenção especial na resolução de problemas de estruturas hiperestáticas, tá? Hoje a gente vai focar no efeito do recalque de apoio em estruturas hiperestáticas avaliadas aí, analisadas pelo método das forças. Perfeito. Só o tema da aula já pegou o bicho quase todo, né? É um efeito do recalque de apoio aí em estruturas analisadas pelo método das forças, tá? No método das forças, a gente vai ter três variantes principais. No método das forças, existem três variantes além do carregamento, né? Três variantes além do carregamento aplicado nas estruturas. Carregamento aplicado. Essas variantes são recalque de apoio, variação de temperatura e apoio elástico, tá? São essas três aí que a gente, essas três variantes que a gente tem. O recalque de apoio e a variação de temperatura, elas são condições que acontecem, né, que se modificam no próprio elemento. Então, são modificações locais. Essas modificações locais, elas vão acontecer dentro do caso zero, tá? Ou seja, vai acontecer aqui uma modificação na matriz dos coeficientes de carga. O apoio elástico, não. O apoio elástico, ele dá aqui uma diferença na matriz de flexibilidade, porque o apoio elástico, ele vai interferir nos deslocamentos totais. Tá? Na matriz de deslocamentos totais. E aí, a matriz de deslocamentos totais, ela interfere aqui na matriz de flexibilidade, porque muda o equilíbrio. A gente até então estava acostumado a ver o equilíbrio matriz de flexibilidade, matriz de hiperestáticos é igual a menos a matriz, né, dos coeficientes de carga. Mas, na verdade, bem aqui, a gente tem uma matriz dos deslocamentos totais. E essa matriz dos deslocamentos totais, ela é modificada, né, se nós tivermos aí a presença de um apoio elástico. Porque o recalque de apoio, ele, em sistemas isostáticos, né, quando a gente trata de isostaticidade, o recalque de apoio, ele não gera esforços internos em uma estrutura isostática. Ele gera ele gera esforços em uma estrutura hiperestática. Deixa eu anotar isso aqui. O recalque de apoio
e a temperatura e a variação de temperatura não geram esforços internos em estruturas isostáticas. Porém, causam então, não causam em estruturas isostáticas, mas causam aí em estruturas hiperestáticas, tá? E aí, por causar esses esforços internos em estruturas hiperestáticas, por só causar esses esforços em estruturas hiperestáticas, é que a gente não viu, até então, né, por motivo nenhum, o deslocamento forçado por recálculo de apoio, ou efeitos nos diagramas de esforços internos causados aí por recálculo de apoio e por variação de temperatura nas nossas estruturas, tá? Elas vão aparecer aqui, só no efeito das estruturas hiperestáticas. Elas geram deslocamentos nas peças, mas não geram esforços internos. Então, tem essa diferenciação. Já o apoio elástico, ele vai gerar efeito tanto em objetos isostáticos, quanto em objetos, quanto em estruturas. Já o apoio elástico modifica ele modifica o arranjo estrutural para estruturas hiperestáticas. E se a gente tem modificação do arranjo estrutural, a gente está mexendo na matriz de flexibilidade, porque quando a gente modifica o arranjo estrutural, a gente modifica os deslocamentos. E se a gente modifica os deslocamentos que acontecem por causa da ação das cargas, a gente está afetando aí, né? Então, afeta a matriz de flexibilidade. Lá no caso do recálculo de apoio da variação de temperatura, não. A gente não vai mexer no arranjo estrutural, a gente só vai mexer ali nos efeitos dele sobre as barras, tá? Então, para a gente resolver esses problemas, para resolvermos um problema onde haja Então, a gente, para resolver esse tipo de problema, nós vamos aplicar o princípio da superposição. E o princípio da superposição, ele diz aí que os nossos deslocamentos, né, o nosso coeficiente aí causado lá do caso zero, da matriz do coeficiente de carga, o nosso delta I0 vai ser igual ao delta I0 proveniente do carregamento, mais o delta I0 proveniente do recálculo de apoio, mais o delta I0 proveniente da
temperatura. Então, nós vamos calcular cada efeito desse de forma separada. Então, para que a gente obtenha a nossa matriz dos coeficientes de carga, nós vamos calcular o efeito do carregamento, o efeito do recalque e o efeito da temperatura separado. O nosso caso zero, na verdade, vira 1, 2 ou 3 casos zero, dependendo do que a estrutura esteja submetida. Se ela estiver submetida só a carregamento, é só carregamento. Se for carregamento e recalque, é o de carregamento mais o de recalque. Se for carregamento e temperatura, somo os dois. E se for carregamento, recalque e temperatura, eu tenho que somar todo mundo para poder calcular cada elemento da matriz dos coeficientes de carga, né, através do princípio da superposição. E aí, para calcular os deslocamentos individualizados, a gente utiliza o princípio do trabalho virtual, mas o PTV, ele vai se comportar de formas distintas para cada um desses elementos. Para carregamento, a gente já viu, vai ser o produto das integrais, né, dos efeitos de momentos, né, dos diagramas de momentos fletores. Para recalque, a gente vai ver hoje, para temperatura, nós vamos ver aí como é que o PTV vai ser reescrito em função de parâmetros da temperatura, tá? Mais na frente. O princípio é o mesmo, é o PTV, é um trabalho virtual. Só que a gente tem que reescrever os nossos modelos, né, os nossos elementos, para que a gente consiga encontrar a influência da temperatura dentro da própria estrutura. Então, eu vou falar aqui agora, né, saindo um pouco dessa introdução mais geral, a gente vai falar especificamente do recalque de apoio a partir de então, e vamos deixar os outros para falar aí mais adiante. Então, como a gente sabe, né, o PTV, ele diz que dado lá um campo de forças atuando, né, sobre uma estrutura, blá, 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 vai causar deslocamentos reais, tal que o trabalho virtual das forças externas tem que ser igual ao trabalho virtual das forças internas. Isso aqui é lei, né? O princípio do trabalho virtual, ele enuncia que tanto faz serem forças virtuais como deslocamentos virtuais, o trabalho das forças externas, obrigatoriamente, tem que ser igual ao trabalho das forças internas, tá? Então, assim, como o recalque de apoio não causa esforço interno nas estruturas, então, se a gente não tem esforço interno, se a gente não tem esforço interno causado por conta do recalque de apoio, o trabalho das forças internas aqui vai ser igual a zero. Por quê? Porque o recalque de apoio não causa esforços internos nas estruturas. Então, se eu não tenho um trabalho interno, se o meu trabalho das forças internas é igual a zero, se ele é inexistente... A deformação também é zero. Não, a deformação não é zero. O trabalho das forças externas também vai ser zero. Porque se isso aqui é zero, trabalho das forças externas também vai ser igual a zero. Internamente, o recalque de apoio, ele não gera efeito, mas externamente ele gera, tá? Então, o trabalho do efeito externo no recalque de apoio, ele vai ser igual a zero. Mas quem é trabalho? Recordar é viver. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, se nós temos aqui um trabalho virtual, tá, acontecendo, e o deslocamento, ele é real, porque ele existe, o solo recalcou, né, a fundação estava numa posição e, de repente, ela se rebaixou. Então, se a gente tem um deslocamento real e um trabalho, como sempre, virtual, porque o princípio é do trabalho virtual, né, princípio dos trabalhos virtuais. Então, a gente tem que ter uma força aqui, também virtual,
Porque se o deslocamento é real e o trabalho é virtual, então alguém tem que ser virtual aqui. Logo, o virtual vai ser a força. Né? Então, a gente tem aí que encontrar uma força virtual que nos dê um trabalho das forças externas igual a zero, sendo multiplicado aí por um deslocamento real. Né? Então, o que é que a gente tem aqui que acontece na estrutura? Para recálculo de apoio. Opa. Tenho aqui essa estrutura, e aí ela vai sofrer um recalque aqui no apoio simples, tá? Vou sofrer aqui um recalque de apoio. Então, esse recalque, a minha estrutura originalmente estava no azul escuro, e aí veio aqui para o azul clarinho, tá? Aconteceu isso aqui, ó. Eu tive aqui um deslocamento da minha estrutura. Minha viga estava reta e ela simplesmente desceu, né? Porque vocês não estão vendo a minha caneta aqui, que é exatamente a prova de que o recálculo de apoio ele não causa esforços internos na estrutura. Não acontece absolutamente nada na minha viga quando ela se move. Isso se for uma estrutura isostática, tá? Se você pegar uma caneta e segurar ela com os 2 dedos, né, e rebaixar um único lado, a tua caneta não vai sofrer deformação nenhuma. Ela vai rotacionar, ela vai deslocar, beleza, mas ela não vai se deformar, tá? Ela não vai sofrer deformações internas. Os esforços internos dela não vão se modificar porque eu peguei um ponto que estava em uma certa cota e rebaixei. Ela vai simplesmente inclinar aqui, como eu fiz no desenho, né? Vai sair do escuro e vai para o claro. E aí vai ter, isso aqui é o que a gente chama de recalque, né? É quando apenas um lado da estrutura, um ponto da estrutura, sofre esse deslocamento aí, e é o que a gente chama de recalque diferencial, tá? Então, se eu tenho aqui o deslocamento, quais são as forças que atuam aqui nesse apoio que recalcou? A única coisa que tem aqui nesse apoio que recalcou é a minha reação, né? Concordam comigo? Que a única força que atua aqui é a reação de apoio. Eu estou esquecendo carregamento. Carregamento não me interessa. Eu tinha uma estrutura lá parada, 0 cargas, e aí a fundação de um dos lados desceu, sofreu esse deslocamento. A única força que eu tenho no ponto que recalcou, que foi esse ponto aqui do apoio, foi quem sofreu o rebaixamento. Tá? Se eu chamar aqui de A e B, o recalque aconteceu em B. A única força que atua aí é a reação do apoio, tá? Então, eu tenho uma reação, que eu vou chamar aqui de reação no apoio, tá? RA. E eu tenho o meu deslocamento aqui, né? O meu recalque aqui, coisadinho aqui, né? Como é? Meu recalque, né? Uma distância aí diferencial. Então, como a gente sabe que o trabalho é força vezes deslocamento, eu tanto tenho uma força, como eu tenho aí um deslocamento para poder associar essa força e, a partir daí, encontrar, né, encontrar a minha deformação na estrutura. Então, nós sabemos que o trabalho das forças externas é igual a zero, sendo que, né, o trabalho é força vezes o deslocamento. E isso aqui vai ser igual a zero, tá? Só que o que é que nós temos, né? Nós temos, no método da carga unitária, nós temos a força, né? Força unitária, vezes o deslocamento é igual ao trabalho aqui das forças internas, né? Aqui a nossa força vai ser, não vai ser uma carga unitária, vai ser uma reação de apoio. Vai ser uma reação de apoio. E o nosso deslocamento aqui vai ser o recalque real
né, propriamente dito. Só que eu preciso associar essa força vezes esse recálculo que acontece com o meu deslocamento virtual, né? Porque eu preciso saber qual é o deslocamento da configuração virtual que está acontecendo ali na minha estrutura. Então, eu tenho aqui uma ação e reação, né? Eu tenho aqui um equilíbrio. Portanto, perdi aqui a caneta. Portanto, o deslocamento que vai acontecer na nossa estrutura completa, tá? Por conta do recálculo de apoio, a deformação aqui da estrutura por conta do recálculo de apoio, se eu somá-la com o trabalho, né, das forças externas, que é a reação de apoio vezes o valor do recálculo, tem que ser igual a zero, tá? Isso aqui é o princípio do trabalho virtual escrito aí para os recálculos de apoio. Então, a gente vai ter que encontrar aqui o sentido, né, do mais ou do menos, saber quando é que vai estar positivo e quando é que vai estar negativo, tá? Se a gente tiver reação de apoio no mesmo sentido do recalque, esse sinal da equação, ele é positivo, tá? Se a reação de apoio estiver no sentido contrário à do recalque, esse sinal, ele é negativo. E aí, com isso, a gente vai entrar aqui, positivo ou negativo, para poder encontrar o valor aí, né, do deslocamento por conta do recálculo de apoio. Então, com isso, o nosso deslocamento I0 aqui vai ser igual, né, a reação de apoio lá no ponto, vezes, ou mais ou menos a reação, vezes o recalque, vai ser igual a zero. É assim que a gente vai calcular a parcela do recálculo de apoio na matriz dos coeficientes de carga. Ia falar alguma coisa, Rodrigo? Eu ia dizer que o deslocamento ele não muda, né? Independente do coisa. Ou ele vai estar para baixo, ou ele vai estar para baixo, ou ele vai estar para cima, ou ele vai estar para cima, né? Não, o recalque, na verdade, aqui eu coloquei o contrário, né? Deixa eu escrever aqui. O recalque, normalmente, ele está para baixo, né? Quem muda é a reação de apoio. Deixa eu ajeitar aqui, para ficar mais fácil de compreender. O recalque, normalmente, ele está para baixo. O recalque é o solo que recalcou, né? Então, ele desce, tá? Recalque está para baixo. Aí, a reação pode estar para baixo também, como pode estar para cima. Então, se a reação no ponto estiver no mesmo sentido do recalque, o sinal é positivo. Se estiver no sentido contrário, o sinal é negativo, tá? Isso aí foi o que eu quis dizer com isso. Ah, beleza. Eu desliguei o chat aqui, mas ninguém falou também. Então, aqui no método das forças. No método das forças. Então, isso aqui é o cálculo da parcela oriunda do recálculo de apoio para cada elemento da matriz vai escrever de flexibilidade, dos coeficientes de carga, tá? Então, para calcular os elementos da matriz dos coeficientes de carga, a gente tem que aplicar aí essa relação, tá? Então, nós temos que saber qual foi o recalque, aonde aconteceu o recalque, para, a partir daí, calcular, então, né, os nossos elementos aí da matriz dos coeficientes de carga. Então, o recálculo de apoio é só isso, ele é bem simples, a gente só precisa agora aplicar no exemplo aqui, para ficar um pouquinho mais claro, tá?
Mas vale, eu perdi o exemplo que eu estava procurando. Eu queria um exemplo que a gente já resolveu para poder facilitar aqui as coisas. Mas eu vou fazer aqui do zero. Aí depois a gente. Vamos lá. Aqui é o engaste. Um plástico bem simples. Aqui tem uma carga. E eu não sei de quanto é. 3 metros, 4 metros. Ai! 4 vezes 8. 8. 12. Em ponto A, B, C, D, tá? Essa barra aqui vale 3 metros de altura. E aqui 4. Ok? Então, se a gente for calcular o GH disso aqui, antes de tudo, a gente calcula o GH. Né? O GH aqui vai ser, ó, no engaste são 3 reações, né? 1, 2, 3. E no apoio de segundo gênero são 2. Então, nós temos 3, 4, 5 reações, menos 3 equações. Nós temos aqui um pórtico com GH igual a 2, tá? Para resolver esse sistema, eu vou escolher um sistema, para resolver esse pórtico, eu vou escolher um sistema principal, colocando 2 equações a mais. Vou colocar 2 rótulas aqui nos meus pontos B e C. Então, o sistema principal ele vai ficar assim.
Aqui está o x1. E aqui está o x2, tá bom? E aí ele diz na questão que o apoio D sofreu um recalque de 4 centímetros. Então, recalque aqui no apoio D foi de 4 centímetros. Então, essa estrutura, ela fez isso aqui, ó. O apoio veio para cá. Aconteceu isso aqui com ela. Parece o predinho lá da Maraponga, né? Exatamente isso aqui que aconteceu com ela. O solo recalcou. E aí a estrutura, ó, pendeu. As ligações aqui que estavam projetadas para serem 90 graus, elas agora não estão mais em 90 graus, né? Por isso que a estrutura vai ao colapso. Não é nem pela tensão interna, é por conta das ligações aí causadas por esse deslocamento. A estrutura, ela foi projetada para um jeito e aí ela acaba admitindo outra configuração. Por isso que a gente acaba tendo o colapso da peça. Depois que a gente faz o caso o sistema principal, aí a gente vai para o estudo dos casos, né? A gente precisa dos diagramas aqui, do estudo dos casos, para dar continuidade para essa metodologia. Então, o caso 0, ele agora vai ser carregamento mais recalque de apoio. Não é mais só carregamento, mas eu vou chegar lá. Primeiro eu vou fazer os diagramas de esforços internos aqui, oriundos do carregamento, tá? Então, para o carregamento, nós temos as cargas atuando no sistema principal. Então, a gente tem isso aqui. Que rótula, apoio, carga horizontal, carga distribuída. 12, 18. E a gente precisa do diagrama de esforço interno disso aqui, né? Do diagrama de momento fletor dessa estrutura, tá? Mas, gente... Se a gente fizer momento fletor na rótula C de casa, olhando aqui pela direita, nós temos aqui a horizontal e a vertical. Se a gente fizer momento fletor na rótula C, olhando pela direita, horizontal vezes 3, né, vai ser igual a 0. Então, essa carga aqui horizontal, ela é igual a 0. Se essa carga é igual a 0, essa reação aqui, ela é 18 para a esquerda, né? Fazendo o somatório, fazendo o somatório das forças horizontais. Bem aqui a gente tem que essa força, ela é 18. Se eu fizer somatório, ou momento fletor na rótula, é o verdinho, momento fletor na rótula B, pela direita igual a 0, eu vou encontrar o valor dessa vertical aqui, ó. Vai ser vertical vezes 4, menos 12 vezes 4, vezes 2 igual a 0. Cancelando os 4, eu fico com 12 vezes 2. Essa reação vertical, ela vai ser 24. Se ela é 24, quando eu fizer aqui 12 vezes 4, 48. 48 menos 24, aqui é 24 também. E aí tá faltando somente o momento aqui, ó. Eu faço o momento fletor na rótula B pela esquerda igual a 0. 18 vezes 3, menos o momento aqui, né, vai ser igual a 0. Então, passando o momento positivo, 18 vezes 3, igual a 54. Então, essas são as reações de apoio
aqui no nosso caso zero, né? Então, vamos fazer o diagrama de momento fletor. Momento fletor no ponto D é zero. Estou incomodada com o 29,30 aqui. Pronto. Momento fletor aqui é zero. Vou fazer de novo. É zero. Momento fletor na rótula é zero também. Momento fletor na outra rótula também é zero. E o momento fletor aqui, no engaixo, se eu olhar pela esquerda, eu tenho menos 54. Aqui é linear. Aqui é zero, ok? Mas aqui a gente tem a parábola, né? Que é L2 sobre 8. 12 vezes 4 ao quadrado, dividido por 8, 24. Então, a gente tem aqui uma parábolazinha positiva de 24. Esse é o nosso diagrama de momento fletor, né, do caso zero, tá? Nosso diagrama de momento fletor do caso zero. No caso 1, queria muito que coubesse aqui, mas não vai caber não, os três. No caso 1, a gente tem isso aqui. Cálculo das reações de apoio, ó. Momento fletor na rótula pela esquerda é zero, então aqui também é zero. Se aqui é zero, a horizontal aqui também é zero. Não tem ação horizontal nessa estrutura. Somatório na rótula B pela direita igual a zero, eu tenho vertical mais vezes 4, mais 1 igual a zero, então vertical igual a menos 1/4. Logo, 1/4 aqui para baixo. Se eu tenho 1/4 para baixo, somatório das forças verticais, 1/4 para cima. E aí falta só a gente encontrar quem é esse momento aqui. Momento fletor na rótula, ó, pela esquerda igual a zero. Esse aqui é um positivo, então eu tenho que ter um no outro sentido para anular, né? Uma vez que eu não tenho aqui força horizontal. Então, essas são as reações. Para fazer o diagrama, eu estou fazendo aqui um pouco rápido, mas é porque a gente já fez isso, tá? A gente está só rebatendo coisas, passos que a gente já exercitou. Momento fletor no apoio é zero, na rótula é zero. Aqui a gente vai ter momento negativo, menos 1, para cá e para cá. Então, aqui um triângulo. E aqui o momento no engaxe é menos 1 também. Então, um retângulo. Tá? E isso aqui vezes o x1 é o nosso diagrama de momento fletor no caso 1. Para o caso 2, a rótula vem para o outro lado. Né? Eu queria que ela coubesse aqui, mas não vai caber, não. Sem forçar, né? Sem forçação, caso 2. Caso 2 vai ser isso aqui. Vezes o x2. Quando eu fizer momento fletor na rótula D, B, né, pela direita, eu tenho reação horizontal aqui, vezes 3, mais 1 igual a zero, né? Menos aqui reação horizontal vezes 3, mais 1 igual a zero, então aqui eu tenho uma reação de 1/3. Se eu tenho 1/3 apontando para a esquerda, desse outro lado aqui eu tenho que ter 1/3 apontando para a
direita para manter o equilíbrio das forças horizontais. Momento fletor na rótula B pela direita vai ser igual a zero. Então, vertical vezes 4. Vertical vezes 4, mais 1 menos 1, menos 1/3 vezes 3, né, igual a zero. Então, vertical aqui vai ser 1/4 também, tá? Porque entra esses momentos e entra essa força aqui também, ela faz isso aqui, ó. Então, menos 1/3 vezes 3, tá? E aqui mais vertical vezes 4. Então, 1/3 vezes 3, 1. Então, 1/4 menos 1 igual a zero. Então, vertical, V vezes 4 menos 1 igual a zero, vertical é 1/4. 1/4 para cima, 1/4 para baixo. E aí, a gente vem aqui e calcula o nosso momento. Momento fletor, aqui na rótula, pela esquerda, igual a zero. Menos 1/3 vezes 3, menos 1. Então, eu preciso de um momento 1 positivo aqui para combater esse momento negativo que a força horizontal gera nesse nó. Então, o diagrama de momento fletor aqui do caso 2 fica. Momento fletor aqui é 0. Aqui o momento fletor é menos 1. Aqui o momento fletor é 1 positivo. E o momento fletor aqui é 0, porque é rótula. Então, esse é o nosso diagrama de momento fletor do caso 2. Como eu disse, né, nosso recalque de apoio, ele vai mudar apenas a matriz dos coeficientes de carga, tá? Então, eu vou calcular aqui a matriz de coeficiente de carga com o recalque de apoio primeiro, depois a gente faz a matriz de flexibilidade aí para essa estrutura, para terminarmos o exemplo. Mas, a priori, eu vou focar aqui na matriz dos coeficientes de carga. Então, eu vou para o cálculo da matriz dos coeficientes de carga. E até então, nada mudou. A única coisa que eu sei é que esse ponto sofreu um recalque de 4 centímetros. Mas eu fui lá e apliquei, né, o estudo dos casos tranquilamente. Apliquei as ações externas no sistema principal e calculei os diagramas e as reações de apoio. Então, eu já tenho todas as forças que eu preciso, porque a gente já viu que as forças que vão ser associadas com o recalque de apoio são as reações, né? E já temos também os efeitos aqui para o cálculo do coeficiente de carga através, né, oriundo do carregamento. Então, cálculo da matriz dos coeficientes de carga, nossa matriz aqui, delta 0, vai ser delta 1, 0 e delta 2, 0. Onde o delta 1, 0 vai ser o delta 1, 0 de carregamento, mais um delta 1, 0 de recalque de apoio, e o delta 2, 0 vai ser o delta 2, 0 de carregamento, mais o de recalque de apoio. Então, a gente vai calcular separadinho cada um deles isolado, para não ter confusão. Então, primeiro de tudo aqui, a gente vai fazer coeficientes de carga oriundos do carregamento. Então, a gente vai ter o delta 1, 0 de carregamento, vai ser igual ao que a gente já fazia. Ó, momento 1, momento 0, sobre I dx, tá? Isso aqui vai ser 1 sobre I, né? Considerando o I constante, né? Porque eu não coloquei lá no enunciado. Considerando o I constante. Momento 1 foi isso aqui.
E o momento zero, esse aqui de cima. Então, a gente tem retângulo com triângulo e triângulo com parábola. O retângulo com triângulo tem 3 metros, a barra, e o triângulo com parábola, a barra tem 4 metros. Então, é um retângulo de menos 1 vezes um triângulo de menos 54 em 3 metros, mais um triângulo de menos 1 vezes uma parábola positiva de 24 em 4 metros. Quanto é que dá aqui o nosso delta 1, 0 de carregamento? 1 sobre I, que multiplica. Retângulo com triângulo é 1 meio. Então, 1 meio, comprimento da barra, menos 1, menos 54. Mais, parábola com triângulo, 1 terço. Comprimento da barra, menos 1, 24. Então, o nosso delta 1, 0 do carregamento, 3 vezes 54, dividido por 2, menos 24 vezes 4, dividido por 3, 49. 49 sobre EI é o nosso delta 1, 0 de carregamento, tá? Agora, vamos para o nosso delta 2, 0 de carregamento. Ai, meu Deus, minha boca tá doendo tanto. Nosso delta 2, 0 do carregamento vai ser igual a M2 com M0 sobre I dx. O M2 é isso aqui. O M0 é isso aqui. Então, é triângulo com triângulo, de mesma linearidade, entretanto, sinais opostos. Né? Então, aqui é 1, aqui menos 1. Então, o triângulo positivo de 1, vezes o triângulo negativo de menos 54, comprimento da barra é 3 metros, mais um triângulo de menos 1, vezes parábola positiva de 24. Então, nosso delta 2, 0, oriundo do carregamento, 1 sobre I, triângulo com triângulo, 1 terço. 1 vezes menos 54, mais triângulo com parábola também é 1 terço. Na verdade, não tem o EI, né? O EI já está em evidência. 1 terço menos 1, 24. Vezes o comprimento da barra, 4 metros, e aqui o comprimento da barra, 3 metros. Então, nosso delta 2, 0, oriundo do carregamento, vai ser igual a 86 sobre I. Então, nós temos aqui já os dois resultados aqui de carregamento, tanto o delta 1, 0 quanto o delta 2, 0. Agora, a gente precisa calcular a parcela relativa ao recálculo de apoio. Então, recálculo de apoio. E aí nós temos o delta 1, 0 relativo ao recalque, mais ou menos a reação de apoio vezes o valor do recalque tem que ser igual a 0, tá? E que reação vai ser essa? Que reação de apoio é essa? É a reação de apoio, reação no apoio que recalcou,
recalcou, no caso 1, no caso, né? Aqui, eu nem coloquei isso aqui, né? Reação de apoio. Oh, droga. No apoio que sofreu recalque. Na verdade, era para estar escrevendo bem aqui. No caso I, tá? Que aí vai ser o número do caso. No caso aqui do delta 10R, vai ser no caso 1. E no delta 20R vai ser no caso 2, tá? Então, a gente sabe que o nosso recalque foi 4 centímetros, né? Que é 4 vezes 10 a menos 2 metros. Então, vamos delta 10R, que é o que a gente quer descobrir. Quem é a reação no apoio D no caso 1? O caso 1 é esse aqui. E o apoio que recalcou foi o D. Bem aqui, ó. É 1/4 para baixo. Então, a gente tem aqui 1/4 para baixo. E nós temos um recalque de 4 centímetros também para baixo. Então, aqui é mais ou menos. Se reação de apoio está no mesmo sentido do recalque, mais positivo. Aí, 1/4. E o valor aqui, que é 4 dividido por 100, 0,04 metros. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, o nosso delta 10 de recalque vai ser igual a menos 0,01 metros, tá? Menos 0,01. Para o 2R, delta 20R, mais ou menos a reação de apoio, vezes o recalque, também é igual a 0. Quem foi a reação no apoio D, lá no caso 2? Aqui, ó. 1/4 para cima. Então, a gente tem 1/4, que é a reação de apoio, e nós temos o mesmo recalque de 4 centímetros para baixo. Se reação está para cima e recalque está para baixo, então, delta 20R menos 1/4 vezes 0,04 é igual a 0. Com isso, nosso delta 20R vai ser igual a 0,01 metros. É um deslocamento, tá? Então, agora, para fazer a matriz dos coeficientes de carga, agora aqui eu não tenho o valor de EI para essas peças. Assim, pronto, achei aqui. Portanto, a matriz delta 10 vai ser igual a delta 10 de carregamento mais o delta 10 de recalque. Vai ser igual ao do carregamento, ó, foi 49 sobre I. E o do recalque, menos 0,01. E o delta 20 vai ser igual ao delta 20 de carregamento, mais o delta 20 do recalque. Do carregamento foi 86 sobre I.
e o do recalque 0,01. E aí eu vou colocar, substituir o valor de EI, tá? Vou colocar aqui no enunciado. Tem enunciado? Tem, mas não cabe, né? Fazendo o EI disso aqui igual a 17.864,58 quilonewton-metro quadrado, tá? Esses dados aqui eu peguei de um exemplo que eu já tinha resolvido, desse pórtico, e aí só fiz aplicar o recálculo de apoio. Então, sabendo que o EI vale isso aí, nosso delta 10 aqui vai ser, ó, é igual a 17.864,58. Então, 49 sobre aí é igual a, dá um número bem pequeno. 9 dividido por 17, 864,58. Dá 2,74. Vezes 10 a menos 3. E 86 sobre aí dá 4,81 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou escrever o 0,01 também em termos de 10 a menos 3, né? O 0,01 em notação científica é 1 dividido por 100, né? Então, se eu quiser colocar, é 10 a menos 2. Então, se é 10 a menos 2, é 10 vezes 10 a menos 3. Então, com isso, o nosso delta 10 vai ser igual a 10, na verdade, 2,74, né? Menos 10, menos 7,26 vezes 10 a menos 3, e o nosso delta 20 vai ser 4,81 mais 10. 14,81 vezes 10 a menos 3. E aí, a nossa matriz dos coeficientes de carga, vou só montar ela aqui. Vezes 10 a menos 3. Pronto. O que muda no problema todo é esse. Daí é só multiplicar pela matriz de flexibilidade, encontrar o valor de X e calcular os diagramas aí de momento fletor, sem problema nenhum, tá? E aí, alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Não. Pronto, eu vou só colocar aqui, como a gente tem tempo ainda, que hoje eu estou um pouco... Acho que são 10 horas, né? Meu Deus do céu. A matriz de flexibilidade, tá? Vou só fazer aqui para esse pórtico. A matriz de flexibilidade dele, ela é igual a 1 sobre 3 EI, que multiplica 13, menos 2,5, menos 2,5 e 10, tá? Como o EI vale
quanto é que vale mesmo? 17.864,58. Eu vou aqui escrever isso em T, né, fazer a divisão. Então, matriz de flexibilidade. Então, a nossa matriz de flexibilidade aqui vai ser igual a 13 dividido por 3 vezes 17.864,58. Deu 2,42, 2,43, aí vezes 10 a menos 4, tá? Aqui a ordem de grandeza é um pouco menor. Vezes 10 a menos 4. Então, vou deixar todo mundo em função de 10 a menos 4. Quando for o 10, vai ser 1,87 vezes 10 a menos 4. E quando for o 2,5, 2,5 dividido vezes 3, foi 0,47 vezes 10 a menos 4, que deu 47, 10 a menos 5. Então, 0,47 vezes 10 a menos 4. Então, como a ordem de grandeza da matriz de flexibilidade foi bem menor do que a da coeficiente de carga, eu vou só reescrever aqui para fazer, né, a compatibilidade no equilíbrio ficar mais simples. Então, delta zero vai ser menos 72,6 e 148,1 aqui vezes 10 a menos 4. Para que isso? Para aplicar o equilíbrio, né? Flexibilidade vezes a matriz dos coeficientes, vezes a matriz de hiperestáticos, ela é igual a menos a matriz do coeficiente de carga. E aí é só fazer o sistema direto, sem se preocupar mais com com a notação científica, né? Então, fica para vocês aí terminarem essa questão, tá? Fazer o equilíbrio e fazer a compatibilidade e encontrar os diagramas. Então, vocês têm que fazer os diagramas com e sem o recalque de apoio e verificar a diferença. A matriz de flexibilidade não vai mudar, vai ser essa daqui, tá? Para o recalque, com o recalque de apoio, é só pegar isso aqui com isso aqui, né, que é o efeito. Para não considerar o recalque, pega somente o 49 sobre I e o 86 sobre I. E aí vocês multiplicam com a matriz de flexibilidade e faz a mesma paradinha. Então, estudem, né, aproveitem aí, daqui para quarta-feira façam esse mesmo exercício, só que terminando aqui com o diagrama, com o recalque de apoio e fazendo também sem o recalque, que aí vocês já ficam, já fica como treino, tá, para vocês estudarem também.